Bom dia, alunos do terceiro ano. Esse vídeo vai ser para falar do caderno do aluno, né? A página 115 e 116, referente à questão do artigo de opinião, tá? Então, a gente já conversou a respeito do artigo de opinião, a gente vem falando isso durante os 2 primeiros bimestres. A questão da argumentação, a questão de você colocar um título, fazer uma tese, né? Fazer um texto bem estruturado, com coerência, ou seja, com sentido, com ideias que sejam complementares, né? E que não sejam ideias contrárias. Com a questão da coesão, então, a construção do seu texto, dos seus parágrafos, né, ter uma estruturação adequada, evitar a repetição de expressões, utilizando outros elementos que unam os seus parágrafos, tá? E uma coisa muito importante, gente, é a questão da paragrafação, que pelos trabalhos de vocês não está sendo muito bem feito, muito adequado, tá? Vocês às vezes fazem um texto único, sem um espaçamento, que é o tab, né, no caso do Word, ou no caso de ser uma escrita manual, deixar o espacinho mesmo no começo, para demarcar o parágrafo, tá? Isso é muito importante na estrutura do artigo de opinião. É uma organização que o leitor, quando olha o texto, ele mais ou menos já sabe o que vai estar esperando por ele, tá? A estrutura de um artigo de opinião, gente, ela tem que conter essa paragrafação. Se vocês usarem o Word e quiserem fazer o parágrafo norte-americano, como é chamado, ou seja, tudo alinhadinho, um bloquinho, vocês têm que pular um espaço maior entre os bloquinhos, para a gente ter essa percepção das partes, né, estruturais de um artigo de opinião. Então, basicamente, pessoal, primeiro, vamos lá. Caderno do aluno, página 116, aqui embaixo, são como se fosse um roteirinho aqui para você elaborar o seu texto, tá? A primeira coisa, colocar um título. Aqui não é Enem. O Enem não pede título por um motivo de contagem de linhas, provavelmente, tá? Existem situações que o Enem pede o título, mas atualmente ele não pede mais. Isso é um artigo de opinião, é um pouco diferente do Enem, tá? É um texto argumentativo dissertativo, mas ele não é o texto do Enem, certo? Mas ele mantém a estrutura mais ou menos parecida. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o título seu. Não é o tema. Qual que é o tema desse nosso artigo de opinião, terceiro ano? É o que tá aqui em verdinho. Variação linguística. A norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social. Esse daqui é o tema, é o assunto que você vai discutir. O título é o nome do seu texto, tá? Então, é de bom tom colocá-lo. Aí, você vai pensar na seguinte paragrafação e estrutura do artigo de opinião. Um parágrafo de introdução. Nesse parágrafo de introdução, você vai colocar a sua tese. Qual é o seu posicionamento perante o tema? O que você vai debater, defender, tá? Já tem que estar lá mais ou menos claro no primeiro parágrafo. Pula um espaço maiorzinho ou pula uma linha, isso você pode fazer, não é uma prova, né? Aqui a gente não tá num esquema de prova, mas deixa claro o parágrafo. O segundo e terceiro parágrafos, eles fazem parte do desenvolvimento, ou seja, vai ser a argumentação. Como que você vai defender o seu ponto de vista? Então, nesse sentido, vocês teriam que usar citações, usar exemplos, colocar uma estatística, fazer citação de alguma entidade ou algum especialista, talvez na área, né? Usar uma pessoa conhecida para dar sustentação para a tua ideia, né? Como uma forma de você provar com algo real, tá? O seu ponto de vista. Isso é muito complicado mesmo,
e é uma questão de você fazer o treinamento, você escrever. Quanto mais você lê a respeito do assunto, mais fácil seria você escrever, tá? Então, esses 2 parágrafos de desenvolvimento. E no final, gente, vocês vão colocar a conclusão. Não escrevam conclusão, tá? Não tem necessidade. Pela leitura do texto, a gente infere, a gente deduz que ali está a conclusão. Então, você falou algo no começo, você fez 2 parágrafos para provar o que você falou e agora você vai concluir, tentando dar uma solução para esse problema, para essa questão, tá? O artigo de opinião, o que ele tem diferente do Enem é exatamente a conclusão. A conclusão do artigo de opinião, ela é um pouco mais light, é um pouco mais simples de ser feita, tá? O Enem, ele exige uma proposta de intervenção social, então é mais complexo, né? Você tem que achar uma solução realmente para o problema, tá? Na conclusão do seu artigo de opinião, é importante que você pense, o que eu vou fazer então, o que vai ser feito então para resolver esse problema, de que forma vai ser feito e por quem, tá? Em textos, em redações do Enem, é de bom tom que vocês coloquem entidades governamentais, autoridades no assunto, tá? Como a pessoa, né, ou quem vai solucionar o problema. De que forma, de que maneira, né, como você vai fazer isso? A partir do quê? Tá? Então, no nosso tema aqui, da questão da variação linguística, tá valendo usar a questão da sociedade, da consciência das pessoas, de você evitar a todo custo, né, enquanto cidadão, o preconceito linguístico, tá? De que forma, né, a gente se conscientizando da importância de cada um de nós na sociedade, mesmo que pessoas mais simples, tá? De que maneira que eu vou fazer isso, certo? Quem faria e de que forma e o que fazer, tá? Então, essa é a estrutura básica do artigo de opinião, gente, tá? Tem que ter essas partes, a gente tem que ter uma coerência nas ideias e uma coesão, uma colocação dos parágrafos de uma forma limpa, clara, tá? Então, assim, é muito importante também vocês evitarem de procurar na internet, colar, pegar pedaços de texto e tentar mudar, porque isso exatamente interfere na coerência do seu texto e na própria coesão. Porque se vocês pegam um texto já pronto, escrito de uma maneira mais formal, e vocês não têm essa mesma... o mesmo estilo de escrita, vai ficar estranho o texto. Então, isso a gente percebe muito facilmente, tá? Então, para vocês que ainda não fizeram, que vão fazer, tentem pensar, focar nessas questões, tá? Limpar o texto. Façam um rascunho, gente, vocês têm tempo. Façam um rascunho, deixa quieto o texto, depois volta para ler. Troca com alguém, é bem importante essas dicas, e façam a redação, porque não tem como a gente estudar a redação sem fazê-la, sem escrever, não dá. Eu posso dar um monte de dicas, técnicas, né? Mas o importante é vocês colocarem a mão na massa e fazerem o texto. Ah, saiu feio, tá horrível, não tem problema, você refaz com as dicas que a gente passa na correção, tá certo? E para finalizar o vídeo, gente, atividade 3 tem várias afirmações, e aqui no caderno do aluno não pede, né, o que é para fazer, tá vendo? Atividade 3, artigo de opinião então tem vários itens aqui. Quais os itens, então, que estão corretos, tá? A letra B, né, que tá correta, um texto argumentativo que traz em seu conteúdo tomada de posição e argumentação de o porquê dos leitores devem concordar com o autor. É isso mesmo, tá? Eu vou me posicionar perante o assunto e vou defender o meu ponto de vista com argumentação. Esse tá correto, a letra B. A letra C também tá correta. Um texto que circula em jornais e revistas
escritos por um especialista ou não, que se posiciona diante de alguma questão polêmica, tá? E outra certa aqui é a letra E, uma produção textual em que a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos disseminados pelos meios de comunicação e que geralmente abordam temas da atualidade. Tá? Um artigo de opinião mexe com questão polêmica, questões polêmicas, que são questões que abertas à opinião, não é um fato. Eu posso ter uma opinião, eu posso estar de um lado, posso estar de outro, ou posso estar em dúvida também, quanto ao lado que eu vou me posicionar, tá? Então, o artigo de opinião, ele trabalha com isso, né? Com questões polêmicas, exatamente por ter mais de uma opinião possível, tá? E, gente, na página 116, eu tinha mais 3 itens, os 3 estão corretos, tá? Todos eles têm a ver com artigo de opinião, um texto em que podemos encontrar críticas, posicionamentos favoráveis ou não, sem a utilização de ironia. Por quê, gente? A ironia, ela não faz parte do artigo de opinião. Eu tenho que me posicionar perante um assunto. Se eu for irônica, a ironia, ela não vai ser um item que leva à clareza, à objetividade. Pode deixar o leitor em dúvida. Se ele não entendeu a ironia, ele vai ter uma visão errada do que eu escrevi, então a ironia não entra, tá? Teve muita gente com dúvida nessa questão aqui, nesse H, tá? Um texto em que podem ser observadas as presenças de citações intertextuais, provérbios, alusões históricas, entre outras, na argumentação, é bom que se faça isso, citação, tá? E é um gênero textual que invariavelmente deve se apresentar uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção no sentido de solucionar a questão. Então, você coloca a sua opinião, você explica, depois você retoma, tá? Por tudo que foi visto, que foi dito, realmente a questão é essa, tá? E é isso, né? Eu acho que aqui tá tudo ok. O nosso tema foi a variação linguística. Aí a gente vai abordar esse tema no próximo vídeo, tá bom, gente? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Obrigada!